Olá, família de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é um trecho da palavra de Deus. Na minha leitura bíblica de ontem à noite eu li esta passagem e muito falou ao meu coração. Esta passagem está registrada lá no segundo livro de Crônicas, aliás, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11, e mais especificamente o versículo de número 18 e 19, que diz: Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. A palavra de Deus que eu trago para os seus corações é a seguinte: o quanto é importante pessoas de coragem, o quanto é importante ter pessoas que confiam, que acreditam, que crê que pode alcançar algo que na lógica humana corre perigo, na lógica humana está correndo o risco e é algo quase impossível. A passagem nos leva a um contexto onde o rei Davi, após fugir por vários tempos do rei Saul, ele já havia sido ungido rei por Samuel, mas não assumira porque ainda não era a vontade de Deus, e Saul, por ciúmes, o perseguia por longos tempos. Mas quando o plano da execução de Deus foi consumado após a morte de Saul, o povo de Israel foi em busca de Davi para que ele assumisse o trono, e desta forma novamente os anciãos, os sacerdotes, ungiram Davi como rei de Israel. Mas o povo de Israel estava vivendo uma opressão, estavam escravos dos filisteus. E nesta passagem aqui nós vemos que Davi ele estava refugiado. Davi estava vivendo de forma reclusa, porque os filisteus haviam invadido Jerusalém, inclusive acampado em Belém. E Davi, um certo dia, ele pede, ele clama, e desejou Davi e disse: quem me dera a beber da água do poço de Belém que está junto à porta. E ele não tinha essa possibilidade porque o exército dos filisteus estava acampado exatamente em Belém. Já imaginou nós tendo aí uma oportunidade de alcançar o poço que nos alimenta, de águas boas, né? Que era o maior desejo do povo de Israel, era se alimentar do poço das águas de Belém. Porém, aquelas águas estavam ali no controle e no comando do exército dos filisteus. E era impossível aos olhos humanos adentrar Belém e retirar a água tão desejada. Mas como sempre tem que ter alguém de coragem. Quando Davi ele clama, quando Davi ele faz esse pedido, diz a Bíblia que 3 heróis dos 30 chefes do exército do povo de Israel, envolvidos na coragem, eles avançam no meio do exército dos filisteus.
Eles vão até o poço de Belém, retira da água com muita coragem, vai e leva a água para Davi. Mas quando essa água chega às mãos de Davi, aí eu tenho também uma reflexão muito profunda. Davi, ao ver aquela água, ele tão somente diz: nunca, meu Deus, permita que eu faça tal. Beberia eu o sangue dos varões com as suas vidas? Ou seja, Davi pôde imaginar o risco que aqueles 3 homens correram ao penetrar no meio do exército dos filisteus e retirar a água do poço de Belém. Então Davi recusou a tomar aquela água. Era o seu desejo, mas a grandeza de coragem daqueles homens, Davi pôde imaginar o risco que eles correram e desta forma ele derramou aquelas águas ao Senhor. Ele não tomou daquelas águas. Tiramos desse contexto 2 exemplos maravilhosos. O primeiro, os 3 homens, sua coragem, seu amor para com o rei e sua dedicação. Por outro lado, o rei Davi, como temente a Deus e também reconhecendo o valor daqueles 3 homens e a grandeza de Deus, ele não quis tomar daquela água, porque ele reconheceu o grande perigo que aqueles homens correram. Então ele derramou aquelas águas ao Senhor. Fica aí esta reflexão. Em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, precisamos ter coragem de avançar sobre o inimigo, porque é Deus quem nos protege. Por outro lado, quando alguém fizer algo profundamente por você, você deve agradecer a Deus. Você deve oferecer um sacrifício a Deus, assim como Davi derramou aquela água, mesmo desejoso, com sede, mas ele ofereceu a Deus um sacrifício. Esta é a nossa palavra nesta manhã e fiquem todos com Deus.